Fala rapaziada, fala pessoal, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas. Olha eu aqui de novo, fazendo um vídeo pra vocês aí. Por mais que a situação tá difícil lá no YouTube, não sobe as visualizações, mas eu não vou desistir. Desistir não é uma opção. Eu aprendi isso naqueles biscoitinhos que vende na China. Eu comi esses dias aí, eu vi lá a frase lá: desistir não é opção. Zoeira, zoeira, zoeira. Isso aí eu aprendi no filme do Thor. Chapolin Colorado. Melhor. Aprendi lá com o Chapolin Colorado. Mas enfim, pessoal, vamos aí pra coletiva do Dorival. A coisa não tá feia lá dentro lá, politicamente, na parte também ali do futebol. O Corinthians não ganha de jeito nenhum, não tem jeito, que os jogadores é tudo cansado, tudo morto, né? E a coisa não tá boa lá dentro, não. Acho que o Dorival, se perder amanhã, não sei não. Eu, por mim, por mais que eu tenha minhas críticas ao Dorival, eu acho que ele não devia sair. Pra mim, ele não devia sair, tá? Ele ganhou 2 títulos pra nós aí. Ele deu uma arrumada na casinha ali, porque não é fácil. A gente sabe que aqui no Brasil não é fácil, né? Diretorias todas irresponsáveis, diretoria que é uma bagunça, e você conseguir blindar, né, o elenco e separar futebol com as coisas erradas que acontecem às vezes dentro do clube, as coisas questão de salário que às vezes não paga, dívidas, brigas políticas, enfim, é difícil. Você sabe que aqui no Brasil é difícil, né? Você vê mesmo aí o São Paulo como é que tá. O São Paulo tá difícil a coisa também no São Paulo, no Santos, entendeu? O São Paulo que é 3 vezes campeão mundial aí e 3 vezes campeão da Libertadores. O Corinthians, cara, é um caos, cara. Todo dia tem uma coisa nova ali, mas é só... Às vezes vem uma coisa boa e o resto é só coisa ruim, cara. É difícil. E o Dorival conseguiu, né, blindar o elenco diante de todos esses problemas que teve ano passado, de transfer ban, salário atrasado, troca de presidente, enfim, um monte de coisa aí, né? E o time indo mal no Brasileiro. Ele conseguiu fazer o time blindar o elenco ali pra ganhar pelo menos a Copa do Brasil. E esse ano ele ganhou a Supercopa em cima do Flamengo, né? Não é de qualquer time, é o Flamengo, que atualmente é o melhor time que nós temos aí no Brasil. Com elenco, dinheiro, tudo. Ele e o Palmeiras, cara. E a gente ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, ganhamos do Cruzeiro, entendeu? Ganhamos no final do Vasco, entendeu? Que foi lá dentro do Maracanã. Ah, mas o Vasco não é tudo isso. Mas, cara, os caras chegaram. E foi dentro do Maracanã, não foi fácil. E a gente não tinha lá um time, não tinha... Malemar um time, vai. Que o nosso time é isso aí, né? É Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, no ano passado. André Ramalho, Bidon, Garro, Carrilho, José Martínez na época, que estava no Corinthians. E na frente, Memphis Depay e Roberto. Então, quando esse time, o nosso time titular, tá bem e joga, a gente bate de frente com qualquer um. Somente se for mata-mata. Entendeu? Agora, pontos corridos, cara, vou falar pra você. O Corinthians, acho que esse ano também não chega, não. Também não chega, não. Mas vamos lá pro vídeo lá, senão eu fico falando pra caramba aqui, tá? Vou acrescentar algumas coisas depois que o Dorival falar aí, tá? Mas vamos pro vídeo lá, tá bom? Vamos lá. Já aproveita e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, principalmente se for corintiano, tá? A gente traz bastante coisa aqui sobre o Corinthians e também às vezes sobre outros times também, tá? Seja do torcedor do Corinthians ou torcedor de outros times, se inscreva no canal aí, tá? Que a gente aos pouquinhos, por mais que o YouTube não tá entregando meus vídeos, minhas visualizações estão caindo há muito tempo já, mas eu não vou desistir, cara. Vou continuar com esse canal aqui. Se Deus quiser, um dia nós chega lá, tá? Se inscreva no canal aí, ativa o sininho, as notificações no sininho e deixa o like aí que ajuda bastante nós. Vamos pro vídeo. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Quem tá ao vivo para começar? O técnico Dorival Júnior. Vai lá, vai começar. Boa noite, Dorival, tudo bem? Gostaria de perguntar a respeito da qualidade, né? Ou melhor dizendo, como você considera esse empate aqui na casa do adversário, 0-0? A Chapecoense é uma equipe que vem empatando bastante dentro de casa, inclusive com equipes grandes dentro do futebol brasileiro. Então eu queria saber a sua análise da partida e análise desse empate em 0-0 aqui em Chapecó. Uma partida difícil, disputadíssima, aliás. O Corinthians não se omitiu em momento nenhum, buscou o gol do primeiro ao último minuto. Foi um jogo, a bola não parava, interessante de ser assistido. As duas equipes buscando
atacarem. Eu acho que isso daí foi um fator importante. Fizemos uma partida dentro de uma condição razoável. A equipe vem num processo de uma melhora contínua. Nós estamos fazendo hoje a 6ª partida fora de casa em 8 disputadas. Eu acho que o resultado em si nós gostaríamos que fosse naturalmente, e lutamos por uma vitória. Não aconteceu. Chapecoense é uma equipe muito difícil de ser batida aqui dentro. Assisti vários jogos da equipe adversária e sei do potencial que eles têm aqui. O importante é que a equipe procurou, buscou do primeiro ao último minuto o gol. Não, mais uma vez, não fomos felizes numa noite em que poderíamos talvez ter tido uma sorte melhor. Tudo bem, Dorival? Aqui. Boa noite. Prazer. Eu sou o Matias Brasil da Rádio Oeste Capital FM aqui de Chapecó. Eu gostaria que você comentasse, já que você falou que não é fácil bater a Chapecoense aqui, comentou sobre esse assunto, pra gente entrar nesse viés. Quais foram os principais pontos que você notou de valências da Chapecoense que o Corinthians tentou anular e para chegar a uma vitória, mas que infelizmente não conseguiu os principais pontos do Verdão? Olha, eu acho que é um jogo bem disputado, um jogo franco, jogado na bola. Nós procuramos botar a bola no chão, como nós fazemos aí na maior parte das partidas, sempre procurando trabalhar as bolas lateralmente com possibilidades de infiltração. A equipe da Chapecoense marca de uma maneira muito compacta, foi uma equipe muito agressiva no combate. Mesmo assim, nós conseguimos algumas infiltrações interessantes, bolas atravessadas dentro da área adversária, não conseguindo a finalização. Eu acho que foi um jogo até eletrizante, porque a bola não parava em momento nenhum, ninguém respirou. E com isso a disputa ela foi constante. Foi um jogo de duelos em todos os cantos do campo. O importante é que a equipe deu uma resposta à altura da necessidade do jogo. Poderia talvez ter tido uma sorte melhor, mas enfrentamos um adversário muito difícil de ser batido aqui dentro. Dorival aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, Central do Timão. Um adversário difícil, mas é uma sequência que o Corinthians tem sem vitórias, né? São 6 jogos e a torcida é um pouco impaciente. Como trabalhar essa impaciência da torcida, Dorival? Com calma, sabendo que nós estamos buscando o melhor para a equipe e os resultados já vão acontecer. Eu acho que nós tivemos uma sequência onde fizemos boas apresentações com a falta de resultados. Isso daí não justifica, nós estamos trabalhando muito, estamos começando a ter agora o elenco todo à disposição. Hoje, infelizmente, tivemos com incômodo o Caio, o Carrídio e o Memphis, em razão também das dificuldades que teremos 2 dias e meio depois. Jogadores que não puderam vir, que teriam sido importantes para um jogo como esse, mas é fundamental que estamos começando a recuperar todos que estavam fora, Matheus, Yuri, e com certeza a gente ganha muito poder de fogo quando nós temos todo o grupo à disposição. Dorival aqui, Bismarck Rodrigues, Rádio Coringão. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do retorno do Yuri, né? Hoje ficou 90 minutos em campo, e a sua opção de não colocar outros atacantes, mesmo quando eles precisando da vitória até pela série sem vencer no campeonato. O problema é você se abrir num jogo como estava, muito franco, e de repente tomar aqui atrás. Então você tem que ter cuidados também. Tem momentos que você tem que ter a percepção e a sensibilidade que o jogo requer um pouco de cautela. A nossa equipe estava em cima da equipe da Chapecoense, finalizamos o jogo ainda assim criando boas oportunidades, não fomos felizes em conclusões. O Yuri, ele nos dá uma opção, um leque de opções muito grande, é o jogador que mais define na nossa equipe, é o tamanho da importância de um atleta como esse. Por isso que as coisas mudam muito com ele em campo. Nós ganhamos uma opção muito grande em razão das características que ele tem. Dorival aqui, boa noite, Rafael Jacobucci do Portal Meu Timão. O senhor comentou agora há pouco sobre as ausências, né, do Memphis, do Carrídio, do Caio e também do Gabriel Paulista. Mas eu queria que o senhor comentasse sobre controle de carga, como é feita a avaliação, e principalmente em relação ao Memphis. É um jogador que teve até mais um tempo de preparação, tudo bem que vinha de recuperação de lesão da temporada passada, mas é um jogador que se recupera com mais tempo. Por que controle de carga para cima do Memphis? E também em relação ao Caio César, um jogador que voltou recentemente e sentiu um incômodo e ficou de fora da partida. Obrigado. Porque ele sentiu um incômodo, Caio César. Ele sentiu um incômodo em razão do jogo anterior. Então não tem como colocá-lo em campo. Aí é uma questão médica. Carrídio é uma questão médica. Memphis, ele vem jogando com dificuldades no joelho. Então nós temos que tomar todo cuidado com ele. Senão nós podemos perdê-lo, e aí quando você perde é por um mês, como aconteceu com o Yuri. Ao tempo que o Yuri ficou fora. Olha o quanto a gente paga, o preço que a gente paga por não ter um atacante com as características do Yuri na equipe. Então você tem que ter todo o cuidado possível para que com essa sequência de jogos você não acabe perdendo mais e mais jogadores. Ontem nós não tivemos
como trazê-los. Então eu tenho que conviver com tudo isso. Como é feito de controle de carga, fisiologia que nos passa dados. Os dados, eles alertam para uma possível lesão do atleta. Quando não, o atleta já, como aconteceu na segunda-feira, estavam no departamento médico já tratando. Então eu tenho que respeitar esse período. Eu não tenho como fazer, não é mágica. Dorival não quer colocar os jogadores em campo. Que bobagem isso. Agora, 2 dias e meio depois dessa partida, terminando quase que no dia seguinte, nós estaremos em campo novamente, simplesmente contra o Flamengo. Então, como que você vai recuperar atletas de um jogo para o outro, mantendo o mesmo nível, escalando os mesmos jogadores a todo momento? Eu sempre convivi com esse tipo de situação. E o time deu uma resposta. Não está saindo gol, ou gols em partidas. Esse é um outro aspecto. Mas nós estamos trabalhando muito para que possamos chegar nesse momento. A equipe tem tido consistência. Esse é um ponto muito importante. Agora, cabe a nós começarmos a resolver partidas. E aí, naturalmente, vai das qualidades e da capacidade de todo o grupo. Dorival, Isabela da ESPN, você chega hoje na sua pior sequência, né? À frente do Corinthians, e muito se esperava de uma partida que pudesse pontuar, quem sabe chegasse à vitória depois desses 5 jogos, né? Onde não chegou. Queria que tu fizesse a tua avaliação para esse confronto que tem final de semana, se o poupar para hoje não coloca uma pressão ainda maior para o elenco, para que possa vencer o Flamengo em casa. O poupar é para você chegar em condições de poder jogar de igual para igual com qualquer adversário. Quando você segura 1 ou 2 jogadores, é para isso. É para que ele esteja em condições de poder atuar. Que não tenha um acúmulo de carga. O acúmulo de carga provoca lesões. Provocando lesões, todas as equipes fazem alterações. Todas as equipes. Eu não sei por que essa discrepância em relação ao Corinthians. Todas as equipes mudam jogadores. O Chapecoense mudou 2 jogadores da partida anterior. Então, assim, não tem porquê. É um fato normal. É um fato que acontece a todo momento. Você tem que prestar muita atenção nos sinais que cada jogador vem dando. Que nem o Yuri, jogou agora 90 minutos. Qual será a condição dele para o jogo de domingo? Vocês têm ideia? Então fica difícil. Nós só vamos saber realmente no sábado de manhã, na nossa reapresentação, para que domingo eu possa escalá-lo ou não. Então são essas dificuldades que a gente convive. E eu respeito muito o trabalho dos fisiologistas, do departamento médico do Corinthians, porque foi por eles que nós conseguimos chegar com todos os jogadores em totais condições nas finais da Copa do Brasil do ano passado, e com apenas 8 dias de treinamento em condições de jogar a decisão justamente contra o Flamengo de uma taça tão importante para o clube. Então, por intermédio deles que eu sigo todos os passos em razão daquilo que me é apresentado. Nós conversamos diariamente para que possamos tomar as decisões, as melhores decisões para o clube. Se vai agradar ou desagradar, isso daí para mim não importa. O importante é que eu esteja com a consciência tranquila em razão dos dados que me são apresentados. E quando levantados de uma maneira muito correta e muito profissional, por pessoas competentes que nós temos dentro do clube. Aqui do Dorival Henrique Mafia, agência DC, você acabou de falar sobre desconfortável, sobre condução, sobre ausências, sobre resultados, mas de uma forma ou de outra a rede social e o torcedor e a mídia já coloca essa pontuação em xeque em alguns momentos da sua condução. Eu acho importante talvez você se posicionar quanto a esse sentido, já que parte da mídia já fala de outros nomes, outras situações. Pode falar direto. Aí fala com a diretoria do clube. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? Então, o importante é como a gente finalize, não é como a gente inicia os campeonatos. Eu acho que isso é fundamental. Se eles acreditarem, se eles confiarem, pode ter certeza que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo não, e eu sei como fazer. E sei como chegar. Eu acho que eu já mostrei em algumas oportunidades para muitas pessoas que eu sei como chegar em finais de competições. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Pegando a extensão do que você falou na resposta antes dessa daqui, sobre o departamento de fisiologia, então só para ficar mais claro para o torcedor, é o departamento de fisiologia que tem que passa para você quem são os jogadores que podem estar à disposição. O departamento de fisiologia é superior a você nesse caso de, por exemplo, a última palavra é do departamento, não sua. Quem que eu vou escalar para o jogo, quem que eu vou poupar, quem que eu vou deixar, quem não viaja? Não, ao contrário. A última palavra é do treinador. Eu ouço todos os dados possíveis de todos os setores do clube. Entendeu? Departamento físico, departamento médico, principalmente
aqueles que estão em tratamento. Por exemplo, eu acelero de repente dentro de uma necessidade porque eu percebo que o jogador já pode estar em condições de volta. Eu falo com o departamento médico, a responsabilidade é minha. Podem acelerar porque a responsabilidade é minha, eu vou colocá-lo para jogar no domingo. Por quê? Porque os dados estão me mostrando algumas coisas que eu posso buscar uma aceleração, certo? Então, eles me passam os dados, a definição é nossa. Agora, eu não posso ser irresponsável de colocar um jogador que está sentindo alguma coisa. Um incômodo é um sinal muito claro de que num jogo disputado como esse, o camarada sairia antes de finalizarmos o primeiro tempo. Com certeza isso aconteceria. Seria uma alteração obrigatória por um motivo, lesão. E aí, sabe qual é o tempo que ele ficaria fora, afastado? Nós não temos ideia. No mínimo 3 semanas. Então, eu não vou ser responsável de estar colocando jogadores sem as melhores condições. Quando eu falei lá no começo da temporada, podem ter certeza que esse ano vai ser muito difícil para a gente. Por quê? Porque nós não tivemos um período inicial de trabalhos. Nós estamos acelerando agora os processos, para que a gente possa estar disputando todos os jogos com a melhor equipe possível em campo. Alterações vão acontecer em todas as rodadas, podem ter certeza disso. Isso eu falei lá no início, talvez vocês não se lembrem, mas eu pontuei. Por isso que eu gostaria de ter um grupo um pouco mais composto, justamente para que as alterações elas fossem menos sentidas, mas vão acontecer. Já no início do ano nós tivemos 3 ou 4 jogadores no departamento médico. Memphis, que foi colocado, foi a sua pergunta, não foi? Se não me falha a memória, sobre Memphis, desculpa ali atrás. O Memphis demorou para voltar, para iniciar os trabalhos. Ele teve que primeiro resolver o problema do joelho, que não estava dando condições de ele poder estar em campo trabalhando. Então é natural que a gente tenha que ter um cuidado um pouco maior com o jogador. Eu prefiro pecar dessa maneira, sem ser omisso. Eu prefiro interferir nesse momento para que eu possa ter um jogador um tempo maior dentro de campo. E sem que ele corra um risco grande de uma possível lesão. Aconteceu com o Yuri. E nós pagamos um preço muito alto, porque o Yuri é um jogador que tem uma característica única no nosso time. Única. Quando ele está em campo, vocês viram. Quantas chances, quantas oportunidades nós tivemos. Então é assim. Nós temos que conviver com isso. Enfim, né, pessoal? Eu entendo a cobrança da torcida, porque eu também fico puto quando ele poupa jogador. Eu entendo a mídia falando tudo e tal, que o Corinthians está perdendo e tal, não sei o que. Só que é o seguinte, gente. É o que ele falou aí. O departamento médico e físico passa para ele os dados e aí ele vê se dá para colocar o jogador ou não, cara. De repente ele bota o jogador, o cara fica um mês fora aí, já era, cara. Vai aumentar o número ali de partidas que o Corinthians vai ter dificuldade. Nem, por exemplo, o Yuri Alberto mesmo, que ele acabou de falar aí. Fica quase um mês fora. O Yuri Alberto fora do Corinthians. Nós não tem atacante, você vê, ó, o sofrimento que nós teve aí. De repente, se ele tivesse em campo, a gente ia passar de Novo Horizontino. De repente, se ele tivesse em campo, nós tinha ganhado do Curitiba. Entendeu? Porque você vê o Yuri Alberto, por mais que a gente empatou com a Chapecoense, a gente... tipo assim, no primeiro tempo teve uma bola na trave do Garro, né? E teve mais um outro lance lá que agora eu esqueci. Mas assim, no segundo tempo, o Yuri Alberto é aquele tipo de jogador que ele sempre tá procurando gol, cara. Ele corre os 90 minutos, ele pode errar, cara. Como às vezes ele e eu fico puto aqui, até xingo aqui em casa quando assisto o jogo do Corinthians e vejo ele errando. Mas é um cara que não vai desistir. E você vê que a gente não teve como contar com ele no tempo atrás aí, ficou na mão de Guinegão, Pedro Raul, Dieguinho, Kaique, que são jogadores que não têm a mesma característica dele e não conseguiram se desenvolver ainda no Corinthians. Então assim, eu fico bravo de poupar, tá? Sabe por que eu fico bravo de poupar às vezes? Porque eu vejo que alguns jogadores não estão jogando nada. E aí fica esse negocinho de, o departamento médico, não sei o que, tal, babá. Só que aí que acontece? O Dorival, ele tem que ir de acordo com o que o departamento médico fala pra ele. E nessa daí, ele é capaz de se queimar, tá? Como já tá se queimando aí já na mídia e também no meio dos torcedores, e de repente cai fora do Corinthians. Um cara que fez um bom trabalho, um cara que deu 2 títulos pra nós, um cara que é experiente pra caramba, um dos melhores técnicos que nós temos aqui no Brasil há anos, brasileiro, certo? Nada contra os estrangeiros aí, porque tem muito estrangeiro que é bom. O Abel Ferreira mesmo é um. Abel Ferreira, Arthur Jorge, o técnico lá do Grêmio, entendeu? Luiz Castro, é bom. Mas também tem uns caras bons aqui. Renato Gaúcho, eu acho um cara que fez um bom trabalho com o Fluminense no Mundial, entendeu? O próprio Dorival fez um bom trabalho no São Paulo, fez um bom trabalho no Flamengo. Só que esses dirigentes, cara,
Eu não vou nem culpar a torcida, porque torcida é paixão mesmo. Torcida vai ficar brava, tudo. Vai xingar, vai reclamar. Que nem eu tenho um amigo meu lá no grupo, lá, o Cid, que ele não aguenta mais as coisas que o Dorival faz. As trocas que ele faz, que a gente acha que é errado, e essa questão de poupar jogador. A torcida é paixão. O problema é o dirigente ir pela cabeça da torcida ou da mídia e demitir o cara. Entendeu? E aí eu fico mais puto ainda com jogadores, como no caso do senhor Carrilho e o senhor Memphis. Que eu sei que tem fãs aí na internet, mas eu não tô nem aí, eu vou falar o que eu tenho que falar. Quando joga, eu bato palma e exalto. Agora, quando não joga, o senhor Memphis não tá jogando faz tempo. Faz tempo, isso pra mim desde o ano passado. Por mais que ele dê alguns passos aí pro Yuri Alberto fazer gol, por mais que ele fez alguns gols importantes pra nós, mas o senhor Memphis não tá jogando bem faz tempo. Não sei se é porque o Corinthians tem dívida com ele, ou se é porque ele tá se poupando pra ir pra Copa do Mundo, não sei. Ou se é por causa da lesão dele no joelho. Mas é engraçado, ele tá com lesão no joelho, mas foi convocado para a seleção da Holanda. O que o Corinthians tinha que fazer? O que a diretoria devia fazer? Falar, não, você não vai. Você não vai. Ué, pra jogar pra nós você tá com problema no joelho, agora pra ir pra Holanda você tá bem? Entendeu? O senhor Carrilho é um cansado. É um cansado, o cara anda em campo. Cara, nos anos 90 eu via direto Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho, Edilson Capetinho e Luizão. Quarta, domingo. Eu via isso aí direto. Era repetir as escalações. Hoje em dia os caras jogam um jogo, no outro jogo já tô poupando porque o departamento médico falou que tem um incômodo. Mas que caralho que incômodo que é esse que esses caras têm tanto? Até desculpa o palavrão, mas é verdade. O que esses caras têm de tanto incômodo? Ah, pelo amor de Deus, cara, vai jogar bola, rapaz. Vai jogar bola, não quer jogar bola, vai ser açougueiro, vai ser auxiliar de limpeza igual eu, vai trabalhar de telemarketing, vai fazer outra coisa, cara. Porque, pô, os caras ficou 10 dias parado, não jogou. Aí joga, o senhor Carrilho mesmo é um. Não joga, mesmo em campo, ele e o Memphis, não joga, vamos falar a verdade? Os dois só andam, os dois se escondem. Aí na hora de jogar bola, jogou um joguinho lá, pronto, aí o próximo tô poupando porque teve problema no joelho, porque tem um incômodo, controle de carga. Que controle de carga tanto é esse que esse departamento médico fala pro Dorival? Será que é só o Dorival mesmo que é errado? O Dorival tem a porcentagem de culpa nele, às vezes ele tem os erros dele, tá normal. Mas será que é só o Dorival mesmo, ou será que esses jogadores estão metendo do louco? Ou será que é o departamento médico que tá avaliando errado esses caras, ou então tá achando que o cara tem um incômodo e não pode jogar? Como que não pode jogar? Como que não pode jogar? Os caras não jogam nada. Se tivesse fazendo gol, tivesse dando bicicleta, tivesse jogando pra caramba, você fala, não, o cara tá jogando 5, 6 jogos aí, o cara tá, né, aqui ó, comendo a grama, filho. Mas você não vê os caras fazer nada, porra. E outra, o senhor Carrilho no jogo do Santos, aí teve um lance lá que o Memphis estava entrando dentro da zaga atacando os espaços entre a zaga do Santos ali e o André também, ele olha pra trás e toca a bola pra trás. O que é? Vocês estão querendo derrubar o Dorival? O que é que tá acontecendo aí dentro do Corinthians que eu não tô entendendo? Rapaziada, abre os olhos, hein? Abre os olhos. Não é só o Dorival que tá errado. Pra mim, independente do Dorival ter os defeitos dele, pra mim ele tem que continuar, porque ele conhece esse time aí, ele já fez nós dois, o Corinthians ganhar 2 títulos, diante de um monte de problema, um monte de cagada, um monte de porcaria que essa diretoria faz, certo? A diretoria é um caos, cara. Os caras não estão pensando no Corinthians. Segunda-feira agora tem uma reunião entre eles aí para decidir o negócio do presidente do conselho. Que o senhor Romeu Turma Júnior brigou lá com os mais estáveis. Ou seja, eles não estão preocupados se o Dorival vai continuar ou não, se o Corinthians vai jogar ou não, se o Corinthians vai... Não, eles estão preocupados apenas com a merda de quem que vai sentar na cadeira do poder. O Corinthians é só briga política. Entendeu? Aí eu tô sabendo agora que os caras conversaram com o Memphis pra tirar todas as regalias dele, certo? E em 2 anos, continua pagando o salário dele e dilui essa dívida de 40 milhões. Em 2 anos. Então ele vai receber mais ou menos uns 5 pau e meio, 6,5, sei lá. Que acho que é 4 milhões, se eu não me engano, 6 milhões tudo, né? Contando tudo, as regalias, contando tudo. Então acho que ele vai receber mais ou menos aí, se ele aceitar essa proposta aí, seria mais ou menos ele receber mais uns 5 pau e meio, 6 pau e meio aí.
que vai pagar o salário e vai diluir esses 40 milhões em 2 anos. Em 1,5 milhão, 2 milhões, não sei o que o Corinthians vai fazer. Diz que ele não aceitou tirar as regalias dele. Porque os bonitos que estavam no Corinthians aí fez um contrato aí, os caras é lunático. É lunático. O Memphis, ele faz gol, ele ganha mais 1 milhão. Ele dá assistência, ele ganha mais 1 milhão. Ele solta um pum, é mais 1 milhão. Ele tem um encravado, é mais 1 milhão. Pô, tem um problema na orelha, 1 milhão. O cara conta uma piada, mais 1 milhão. Ah, não dá, né, velho? É lunático. Os caras que fez esse contrato é lunático. E era na época do Augusto Melo, hein? Os que passa pano pro Augusto Melo aí, ó. Era na época dele, Fabinho Soldado, esses caras aí. Olha o contrato que os caras fizeram. Aí diz que ele não aceitou. Então o Corinthians tá pensando em fazer o quê? Um contrato lá, não sei o que, Libertadores lá. Missão Libertadores, um negócio assim. Dependendo de como o Memphis, como o Corinthians chegar na Libertadores, se o Corinthians for bem na fase de grupos, se classificar para a oitava de final da Libertadores, o Corinthians indo bem, tal, o Corinthians continua com ele até o final do ano, até o final desse ano, certo? Pagando o salário dele. Aí ele vai pra Holanda e pá, disputa a Copa do Mundo, blá blá blá. Essa é uma outra proposta que o Corinthians pensa em fazer, dependendo de como o Corinthians chegar na Libertadores. Se o Corinthians for bem na fase de grupo, passar para as oitavas de final da fase de grupo e estiver bem nos outros campeonatos aí. É projeto Libertadores, pelo jeito que escutei, um negócio assim. Porque a primeira que era para tirar as regalias, as bonificações e só pagar o salário para ele e diluir os 40 milhões em 2 anos, pagando junto com o salário, ele não aceitou. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Isso é que eu vou falar para vocês, rapaziada. Olha, o Corinthians, cara, é complicado. É complicado. Deixa nos comentários aqui o que vocês acham aí, tá? Se acaso o YouTube entregar meu vídeo também, né? Porque eu vejo aqui, falo uns negócios, passo os vídeos pra vocês, faço meu comentário em cima, faço um negócio tudo legal. O YouTube não, ó, não tá nem aí. Se não cantar aqui no YouTube, eu mando pra vocês lá no TikTok com o Uai. Porque pelo menos lá vocês vão conseguir ver, porque aqui ninguém vê nada, o YouTube não entrega, tá? Mas é isso aí, pessoal, tá? Obrigado a todos aí que tá com a gente até hoje. Obrigado àqueles que se inscreveram no canal, aqueles que estão junto com a gente, que são poucos, né? Porque o YouTube não entrega o vídeo, então não tem como mais. Parou nos 600 e pouco lá, 640 os inscritos. Porque o YouTube não entrega meus vídeos, como é que as pessoas vão me conhecer? É complicado, cara. Mas enfim, vamos continuar aí, tá? Que aqui a gente não desiste não. As dificuldades é grande, mas Deus é maior, tá? Deus abençoe a todos e vai Corinthians. É nóis. Bom sábado pra vocês aí.